Oi, tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre como chegar ao seu máximo e como ser a sua melhor versão nos estudos. Mas antes de começar esta aula, não poderia deixar de falar da minha playlist titulada Bom Estudo. Para você que gosta de crescer, se desenvolver não só na área acadêmica, mas também serve para outros âmbitos da vida. Essa playlist tem vídeos de autodesenvolvimento, como este, e que vão te auxiliar no dia a dia. Não deixem de conferir. Agora, voltando para a aula. Hoje vou falar sobre aspectos que estudantes devem olhar de uma forma mais valiosa, pois tendo uma visão sobre os itens que eu vou mencionar nesta aula, pode ter certeza que você vai melhorar em muito suas notas na faculdade. Esse vídeo não é direcionado apenas para a área acadêmica, é para qualquer área da sua vida. E com isso, tudo vai ficar mais organizado e você vai ter uma direção mais certeira de cada objetivo proposto por você mesmo. O primeiro item da nossa aula é a autonomia. Você tem autonomia sobre sua metodologia de estudos? Segundo Tiago Matos, o indivíduo que tem consciência do seu empoderamento, por isso assume com autonomia o rumo da sua vida, constrói iniciativas que mudem a realidade para melhor. Portanto, autonomia é quando você decide o que você vai fazer da sua vida, o que você vai fazer neste ano, o que você vai fazer neste semestre, o que você vai fazer neste mês e o que você vai fazer hoje. Você tem essa visão? Agora eu te pergunto, você tem metas a longo prazo? O estudante que tem autonomia não é influenciado pela família, amigos, sociedade, digamos pressão social. Não é levado pelo medo e pela conformidade, não aceitando o que a sua vida lhe deu e lhe oferece. Um exemplo disso são pessoas que nasceram pobres e lutaram para obter ascensão social e nunca desistiram. E conseguiram crescer honestamente. Imagina se essas pessoas se conformassem com a condição social em que elas nasceram. Para ficar mais fácil ainda de entender, eu vou mencionar aqui uma artista que nasceu em um bairro pobre, Honório Gurgel, no Rio de Janeiro. Seu nome é Larissa de Macedo Machado. Seu nome artístico, Anitta. Acredito que todos vocês sabem de quem estou falando. Anitta, ela é filha de um vendedor de baterias de carros e de uma costureira. A artista, desde pequena, sempre dizia que queria ser famosa. Ela chegou a ingressar em uma escola técnica de administração, mas desistiu do curso para se direcionar 100% na carreira de cantora. Ela fez um vídeo e postou no YouTube e foi descoberta. E daí só foi crescendo e crescendo profissionalmente. Ela conquistou um espaço na música brasileira jamais alcançado por outro artista. Anitta, com apenas 27 anos, é cantora, dançarina, compositora, produtora e empresária. Foi eleita pela Vogue como uma das 100 pessoas mais influentes e criativas do mundo. Ela sabe falar vários idiomas, inglês, espanhol, italiano e português. Inclusive tem carreira internacional. Seu sucesso é tão surpreendente que chegou a cantar no show de Réveillon na Times Square. Anitta nasceu em um bairro pobre e hoje vive em uma mansão avaliada no valor de 10 milhões na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Sensacional, né? É de deixar o queixo caído. Ela é uma pessoa que não se conformou e não aceitou a realidade em que vivia. Ela é uma pessoa que possui mentalidade de querer mudança. Portanto, ela é um exemplo de autonomia. Ela dita as regras da sua vida e não se conforma com o que lhe é proposto. Portanto, não seja uma pessoa vulnerável à pressão social. E caso não estiver satisfeita com a sua situação social, familiar e laboral, qualquer área do seu âmbito de vida, faça mudanças, dite suas regras e haja. Para melhorar o seu rendimento acadêmico, você deve reconhecer o tamanho do seu problema. Por exemplo, qual é a matéria que você tem mais dificuldade? Quais exercícios você não consegue fazer? Qual é a conta? O que você não entendeu na conta? Para a resolução do problema, devemos sair do extenso, do grande
e descartando as opções para chegar no minucioso, no problema em si. E assim trabalhar para solucionar ele. Vou passar um exemplo que o autor Eduardo Valadares citou em seu livro Como Aprender Melhor. Você já diagnosticou que apresenta dificuldades na prova da área de matemática? Cabe a você analisar as seguintes formas. De onde partem minhas barreiras? Eu não consigo me lembrar das fórmulas, não sei fazer as referidas contas, erro sempre no final invertido, não consigo entender o enunciado. Assim que descobrir a fonte do problema, investir energia e tempo naquilo e buscar um efeito positivo nas estratégias de estudo. Outro item importante é definir sua agenda. Como vai ser o seu dia? Fazer um planejamento diário das suas atividades. No meu planejamento diário de hoje foi assim: 5h10, acordei, acordar e tomar café da manhã e ir dar aula. 6 horas, dar aula para a Patrícia. 7 horas, dar aula para a Gabriela. 8 horas, retornar para casa e dar um passeio com os meus cachorros. 9 horas, faculdade, aula da faculdade. Meio-dia, almoçar. Do meio-dia às 14, descanso. 14h30, estudar a aula que eu tive hoje na faculdade. 18 horas, planejar uma aula do meu canal do YouTube e, se possível, fazer a gravação. 21 horas, jantar. 22 horas, dormir. E termina assim o meu plano do dia. É muito mais fácil chegar onde você quer tendo um plano semanal, mensal, semestral e anual. Então comece hoje mesmo a se planejar. Coloque os horários de estudo. Reforce mais tempo naquela matéria que você tem mais dificuldade. As horas de descanso também são importantes para render o dia. E para terminar, não se cobre. Não vai colocar múltiplas tarefas no dia. Provavelmente você não vai conseguir fazer todas elas, e isso vai te deixar frustrado. Portanto, respeite o seu ritmo. Sempre avalie se o seu planejamento está funcionando para você. Caso não estiver, reformule ele novamente e teste outra vez. Lembre de comemorar, celebrar cada conquista, caso conseguir seguir seu plano. Isso é uma conquista de autonomia. O sucesso, ela é a soma de pequenos esforços repetidos dias após dia. O outro item é não culpar os outros pelo seu fracasso. O que também é importante mencionar nesta aula é que você tenha consciência que todas suas ações são responsabilidade sua, somente sua. A maioria das pessoas adoram colocar a culpa em terceiros, nos outros. Então, pode parar de vez com essa situação que somente pessoas que vivem na média fazem isso. Os medíocres adoram colocar a culpa nos outros. Um exemplo, no professor. Ele não ensina bem, eu não entendo nada do que ele fala, ele não ensina nada. Tá bom então. Então a culpa é dele por você ter ido mal na prova? Tá, entendi. Outro exemplo, da faculdade agora. Não vejo a hora disso tudo acabar. Tá. Então a rotina pesada das aulas da universidade fizeram você pegar 3 DPs. Entendi. Agora um outro exemplo, nos amigos. Eles não me ajudam a estudar. Já pedi ajuda e nunca me ajudam. Tá. Então foi por isso que você tirou 0 na prova. É muito difícil, Colocar a culpa nos outros, como é fácil. Mas essa facilidade tem um preço. E sabe qual é? Os exemplos que eu citei agora, os preços foram nota baixa, 3 DPs e nota 0. Será que vale a pena viver dessa forma? Colocando culpa em terceiros pela sua falta de atitude? Pela sua falta de organização? Pela sua falta de planejamento, pela sua falta de autonomia. E isso não é somente na área acadêmica, isso se vê em qualquer âmbito. Eu sou formada em educação física e o que eu mais escutei nesses 15 anos de trabalho foram alunos se queixando da barriga. E escuto até hoje. Eles reclamam e colocam a culpa na falta de tempo de treinar, no metabolismo do corpo, na genética e nos hormônios. Coitado dos hormônios. Esses sim levam a culpa de tudo. Depois de muito choro, eu vejo que nenhum dos que terceirizaram a culpa de estar sobrepeso partem para um plano de ação para o emagrecimento. Portanto, pare de culpar os outros pelas suas ações, pelos seus resultados. A única pessoa responsável pela sua vida é você.
Não seja igual aquele seu amigo, amiga, aquele tio, tia, irmã, irmão, enfim, aquele ser que não assume controle da vida, que sempre culpa os outros por qualquer coisa ruim que aconteceu com ele ou com ela. Agora, outro item importante para alavancar nos estudos é a criatividade. Criar, desenvolver, estruturar, ajustar, refazer, reaprender, tudo isso é fundamental para crescer. Você deve descobrir qual é o seu método de estudo. E assim, só sucesso. Uma mentalidade proativa só traz benefícios. Solucionar problemas deve ser levado como um desafio diário. Você deve confiar em você para solucionar problemas. E tendo essa habilidade, a solução dos problemas pode se estender para todos os âmbitos das nossas vidas. Acredito que o maior medo do ser vivo é o fracasso. É comum as pessoas sentirem o medo do fracasso, né? O medo de fracassar ao iniciar algum projeto, ao decidir seguir o mestrado, ao decidir seguir o doutorado, ao abrir a sua própria empresa, ou mesmo uma prova qualquer, ou até em entrar em um relacionamento. Agora eu vou falar de mim. Fui morar no Uruguai quando tinha 21 anos. Fiz 2 anos da faculdade de biologia e resolvi não seguir. Me interessei pela área física e prestei o curso de educação física e passei. Eu fui morar em uma cidade vizinha a Montevidéu, que é a capital. Quando fui para lá, fui sem falar uma palavra em espanhol. Nem sabia direito como ia ser. Não conhecia ninguém da minha área e não tinha amigos. Eu morei com os meus avós, que são uruguaios, por 1 ano. Me lembro que na primeira aula de faculdade, eu fiquei dura, pois não entendia nada que o professor falava. Me deu vontade de chorar e desistir de tudo. Mas eu continuei mesmo assim. Para falar a verdade, eu nem sei como eu consegui, porque foi uma experiência muito difícil, principalmente no começo. Com o tempo, eu fui me adaptando, fiz amizades e cheguei até a namorar um uruguaio. Fui para lá como uma onda no mar. Não tinha muita noção de como seria, mas acabou dando certo. Quando voltei ao Brasil, depois de 6 anos, voltei outra pessoa, uma pessoa madura e determinada. No início da mudança, eu pensei em desistir várias vezes, mas ao mesmo tempo eu não queria desistir. Então fui insistindo até ficar 6 anos. Essa cobrança minha de não desistir me tornou uma pessoa forte. E hoje eu olho para trás e vejo os colegas da minha geração aqui no Brasil que continuam da mesma forma. São pessoas que continuam morando na casa da mãe e que estão naquele emprego que odeiam, mas aturam ele para pagar as contas e vida que segue. A maioria das pessoas são medrosas às mudanças, têm medo do fracasso. Portanto, muitas não saem do lugar, não fazem nada para, caso errar, não sentirem um sentimento de frustração. E pior, elas se sentem incomodadas com as pessoas que não têm esse medo. Elas se sentem incomodadas com as pessoas que querem crescer. Pessoas que erram no caminho do sucesso, mas não desistem. Elas aprendem com os erros e continuam no processo de desenvolvimento. O mais engraçado é que as pessoas que nunca fazem nada são as que sempre estão apontando o dedo, apontando os defeitos dos outros, falando da vida alheia. Isso é fato. O lado ruim de não se sentir frustrado é que você não cresce. O crescimento em qualquer âmbito da vida é repleto de erros. Então erre logo e não desista. Bom, então voltando para o item solucionar problemas. Desenvolva uma mentalidade e pensamentos que estejam direcionados para a solução dos problemas da sua vida. Em vez de ficar reclamando, resmungando dos problemas, pense em como solucioná-los. Segundo o Eduardo Valadares, a solução dos problemas é realizada em 4 etapas. A primeira é entender a situação real. A segunda é identificar a causa básica do problema. A terceira é desenvolver um plano de ação eficaz. E a quarta é executar o plano até resolver o problema. É super simples, mas é difícil alguém parar para pensar nisso. Então prefere reclamar, colocar a culpa em terceiros ou simplesmente deletar um processo para solucionar o então problema.
O outro item é a colaboração. Como anda seu espírito de colaboração? Você já ajudou alguém nos estudos? Você já ofereceu seus resumos para seus colegas de sala? Aquela videoaula de você explicando uma matéria X, você colocou lá no grupo da faculdade? Você já passou as suas estratégias de estudos para os seus colegas? Alguém já te pediu ajuda? Ou você nem se importou com seus colegas e não ajudou ninguém e, apesar de ter feito vários resumos, não emprestou para ninguém? Ou seja, não colaborou com seus colegas de sala. Estudar em grupo é muito bom. Os estudantes aprendem metodologias diferentes de estudo, estratégias diferentes de aprendizagem, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu jeito de estudar. Às vezes, aquela dificuldade que seu colega tem ao aprender pode ser solucionado com a sua estratégia de estudo. Hoje em dia, é comum ter grupos de estudos online. No Google Meet pode ser feito isso. Eu mesma já estudei com os meus amigos e foi muito bom. Portanto, colaborar é uma prática que você deve fazer para crescer ainda mais. O outro item é foco. Ter foco nos objetivos é crucial para se desenvolver como estudante. O planejamento diário, que eu expliquei no início desta aula, entra como um instrumento para favorecer este item, o foco. E sempre averiguar de forma minuciosa qual é o problema, ou seja, onde você tem mais dificuldade, para resolver de vez essa questão. O próximo item é valorizar. O trabalho em equipe. É importante que você tenha sua equipe, que são conhecidos que têm o mesmo propósito e podem apresentar as mesmas dificuldades que você tem. Uma equipe seria ótima para trocar experiências, trocar métodos de aprendizagem, resumos. No meu caso, um ano atrás, eu fui participar de um mutirão de castração em uma escola de Carapicuíba. O meu colega da equipe foi quem me chamou para esse dia de estágio. Eu aprendi muito lá e, inclusive, pelo fato dele sempre estar fazendo estágio, ele me ajudou e me explicou tudo, como deveria ser feito. Aquele dia foi muito bom mesmo. Eu não teria ido lá se não fosse pelo convite dele. Eu acabei ganhando muita experiência com esse evento. Inclusive, nos tornamos amigos. Portanto, se cerque, tenha uma equipe em que todos se ajudem, sem essa de esconder informação e celebrar caso algum colega for mal na prova. Esteja rodeado de pessoas do bem, que querem crescer e que são ativas. Então, nada de se isolar. O próximo item é a confiança. Esse tópico é sobre você ter confiança em você mesmo para enfrentar os desafios que vão aparecer. O desconforto ele é necessário para você alcançar o seu máximo. Segundo Eduardo Valadares, a zona de conforto é, abre aspas, uma série de ações, pensamentos ou comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Nessa condição, a pessoa realiza um determinado número de comportamentos que lhe dá um desempenho constante, porém limitado, e com uma sensação de segurança. Fecha aspas. A zona de conforto é uma delícia. Estamos seguros, tranquilos, de boa. Mas lá não acontece nada. E eu te garanto, lá você não vai chegar no seu máximo. Ao sair da zona de conforto, você fica estressado, ansioso, porém tudo é para o seu bem. Esse distanciamento da segurança te evolui como pessoa. Então tenha confiança em que você vai conseguir alcançar níveis superiores. Mas para que isso aconteça, primeiramente, tem que confiar em si mesmo. Se você não confiar na sua evolução, quem vai confiar? O outro item é o equilíbrio emocional. Como anda a sua saúde mental? Segundo a Organização Mundial de Saúde, Brasil, nosso país, é o segundo com maior número de depressivos das Américas, perdendo para os Estados Unidos. O Brasil também é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo. Chocante, né? Portanto, cuide, mas cuide com carinho da sua mente, dos seus pensamentos. Cuide da sua saúde mental. Os psicólogos estão aí para ajudar as pessoas
a terem uma melhor qualidade de vida. Eu faço terapia há uns 4 anos e minha vida melhorou e muito. Antes eu vivia estressada, sem esperanças, irritada, revoltada, triste, não conseguia dormir, vivia cansada. Hoje mudou muito, sou outra pessoa. A meditação, o relaxamento da mente, faz você viver o presente e ver as coisas com calma. Inclusive ajuda a dormir bem. Fazer atividades físicas, isso nem preciso dizer dos inúmeros benefícios que ela traz. Vida social deve haver para ter um escape do mundo acadêmico. Você não precisa estudar 24 horas por dia. Se organize, tenha seu momento também. A gratidão ela deve ser ativada todos os dias. Olhe com gratidão os episódios que aconteceram na sua vida. Segundo Wendell Carvalho, devemos olhar com gratidão todos os acontecimentos bons e ruins da vida. E pensar na evolução que te causaram os eventos traumáticos. Porque se esses eventos não tivessem acontecido, você não seria o ser humano que você é hoje. O próximo item é a força de vontade. A força de vontade, também chamada de autocontrole, né? Quanto mais desenvolvida estiver a sua força de vontade, sua força de mudança para melhor, poderá ser usada no seu dia a dia. Portanto, nossa força de vontade deve ser sempre trabalhada, deve sempre estar acesa para sempre estar viva. E isso facilita e muito nos estudos. Segundo MC Gonigal, para exercitar a força de vontade, primeiro, comece a encarar as suas metas. Comece pelas mais fáceis e depois vá para as mais densas, as difíceis em alcançar. Isso vai te ajudar a não desistir, o que vai fazer em que você continue firme na sua missão. Segundo, coloque seu foco para pontos que te tragam uma evolução positiva. Terceiro, tenha claras suas metas e seja flexível para alcançá-las. Lembra que não se pode cobrar muito. A quarta é buscar inspirações em pessoas que alcançaram o objetivo que você quer alcançar. E a quinta é priorizar as metas mais importantes no período matinal, porque você vai ter acabado de acordar, vai ter mais energia e vai ser mais fácil você fazer o que foi planejado. E isso ajuda na sua força de vontade. A sexta é tentar controlar a ansiedade e o estresse. Como eu já havia falado, a meditação e os exercícios físicos são destaque aqui. A sétima é ter hábitos saudáveis, comer de forma equilibrada, dormir bem e fazer exercícios físicos. A oitava é respeitar os seus limites e conhecer suas falhas. Assim, quando surgir uma situação similar, você vai saber que não deve repetir o seu comportamento anterior. A nona é recompensar-se. Quando você cumprir a sua meta, você deve celebrar, festejar. Isso faz com que o seu cérebro veja as tarefas como algo saudável e positivo. O próximo item é a leitura. Você sabia que as pessoas bem-sucedidas leem com frequência? Então coloque isso no seu planejamento. Esse hábito só traz benefícios. Eu só consegui elaborar este vídeo fazendo leituras, lendo livros de técnicas de aprendizagem para estudantes. Às vezes ler é um saco, mas você pode ler o que você gosta. Já pensou nisso? Não somente ler livros de anatomia, fisiologia, clínica veterinária, patologia. Você pode ler o que te fascina. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler livros de autodesenvolvimento. Então, aproveite agora e coloque alguns minutos do seu dia para a leitura, lá no seu plano diário. Segundo Eduardo Valadares, quem faz o sucesso da sua vida não somos eu, sua mãe, seu pai, aquele seu companheiro, sua companheira, amigos, mas você mesmo. Adote essa postura, esteja sempre pronto e vá dominar o mundo. O último item é: tenha a coragem de ser imperfeito. Para chegar ao seu máximo, o caminho é bem complicado, vai gerar desconforto, vai ter experiências nem um pouco boas, vai se expor a riscos e se expor emocionalmente. Mas tudo isso faz parte do pacote. As pessoas que se direcionam para coisas novas são as que possuem mais autonomia nas suas vidas, são as mais realizadas. Essas, infelizmente, são as que são mais criticadas e são alvo de inveja. Por isso é importante saber a não se importar. Como eu já disse, você deve estar bem emocionalmente. Percebeu como tudo está ligado?
As pessoas que vivem na zona de conforto se incomodam com o sucesso das outras que não vivem no conforto. De vez esses críticos sem fundamento remodelar as pessoas de sucesso e seguir seus passos, caso o objetivo for o mesmo, né? Não, simplesmente ficam lá, resmungando e não fazem nada para sair do mesmo lugar. Os medíocres criticam e apontam os erros dos outros, que se desenvolveram. Então tenha paciência no seu trajeto, no seu máximo de sucesso, pois os melhores prêmios são os que demoram mais tempo para conseguir alcançar. Não seja aquela pessoa que quer ter prazer instantaneamente. A gente vê isso hoje em dia facilmente. Aquela galera no Instagram, TikTok, Facebook, e são poucos os que planejam, fazem metas, se organizam para alcançar o sucesso. Portanto, tenha paciência e seja consistente. E se der medo, vai com medo mesmo. Caso errar, aprenda com o erro e retorne para o caminho. Agora você vai saber que não deve agir da forma que errou. Tudo é aprendizado. Peça ajuda, medite, come bem, faça exercícios físicos, se autodesenvolva. Nós não nascemos para ficar o dia inteiro no Instagram. Ou você nasceu com esse propósito? Não, né? O perfeccionismo, ele é inimigo do sucesso, pois é. A pessoa perfeccionista, ela sempre está querendo melhorar qualquer projeto, qualquer detalhe. Mas ela é tão perfeccionista que o projeto nunca acaba, nunca fica pronto. Isso é um ponto negativo, pois a pessoa ela não sai do lugar. O Wendel Carvalho, que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dele, né? Ele diz que um é melhor que zero e feito é melhor que perfeito. Portanto, cuidado com o perfeccionismo. Ele pode te atrasar muito na vida. Existem muitas, mas muitas pessoas que acham que viver cansada, estressada, ansiosa, triste é normal. Que viver trabalhando naquele emprego que odeia é normal. Elas não têm esperanças para melhorar de vida. Você conhece alguém assim? Então compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ter certeza que você vai ajudar muito ela. Então fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Me segue no Instagram, @FAAprender. Aproveita agora, se inscreve já no meu canal e ativa o sininho das notificações para receber todos os meus futuros vídeos a partir de hoje. Não esqueça de dar uma conferida na playlist Bom Estudo. Lá tem muito conteúdo de autodesenvolvimento para você. Então, bom estudo e tchau!